Oi, gente, boa noite, tudo bem? Aqui é Melissa. Ó, se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo rumo a 3K pra mais. O céu é o limite. Vou fazer comentários sobre esse livro aqui, O Antigo Egito. E o tema aqui é A Vida dá Voltas. A vida dá voltas. E aquilo que você faz pro outro, alguém vai fazer com você. Eu fiz comentários ano passado sobre esse livro, comecei a ler. Faz tempo, né? E eu achei muito interessante, muito lindo aqui esse abraço. Quando eu comecei a fazer comentários, eu não entendi direito o que era, sabe? Essa é a ilustração. Eu não sei se você tem sonhos, visões. Às vezes é tipo isso também, sabe? Como quando você pega uma ilustração, um livro ou um filme que você assiste pela primeira vez, quando você assiste pela segunda, vai passando o tempo e você vai compreendendo melhor, assim como a vida da gente em alguns aspectos, conforme vai passando o tempo, você vai entendendo. Ó, tenha paciência, conforme for passando o tempo, você vai compreender, seja por bem ou por mal, tá? Porque a vida dá voltas. E aquilo que fizeram com você, essa pessoa também provavelmente vai passar por isso. Aqui no final eu entendi esse momento, o que é esse abraço? Esse momento é o abraço de dois irmãos que estão se reencontrando depois de muito tempo, que é Esaú e Jacó. Aqui atrás é a família de Jacó, as suas mulheres, os seus muitos filhos, nem sei se já tem netos. Aqui ele tem a Raquel e a Lia, né? E muitos filhos. Filhos das concubinas, das empregadas de Raquel e de Lia também. E ele volta. Eu vou ler a passagem que eu tô para vocês. Ó, no momento que ele conhece. Não, isso aqui não. Aí, ó. Ó, acontece tanta coisa, né? Ó, refeição cara. Acontece que Jacó é esperto, né? Então ele pega um momento ali de fragilidade de Esaú, né? Que chega cansado, que chega com fome, e meio que, não sei, dá a impressão que é na brincadeira, né? Porque quem venderia a primogenitura por um prato de comida? Não sei se, não acredito muito que ele falou sério, sabe? Não, assim, não tem nexo, sabe? Não tem muito sentido isso. Ó, se você está mesmo tão faminto, me dê sua primogenitura. Tudo bem, farei o que você quer, mas agora me dê a comida. Isso aqui, como eu falei, dá a impressão de, sabe quando você fala uma coisa assim, por brincadeira? Ou ele acreditava que era uma brincadeira? Enfim, o irmão realmente rouba a bênção dele. E aí depois Jacó foge, parece que com medo, né? Do irmão. O irmão era forte, ele parece que não era tão forte assim, não.
Olha, ele tem a visão da escada, dos anjos descendo, subindo. E lá, um pouco para frente, parece que ele chega a lutar com Deus. Inclusive, o que acontece que eu falei para vocês que a vida dá voltas? Jacó é enganado por alguém lá na frente. Ele não é aquele que enganou? Ele é aquele que enganou. Ele é aquele que faz uma exigência extravagante por um prato de comida, né? Ele toma o lugar do irmão. Ele finge que é o irmão, ele coloca, não sei se coloca uma peruca, coloca um negócio lá de uma pele de cabra, não sei, pele de cabra, pelos da pele de cabra. Ele engana o próprio pai para receber a bênção que era do irmão mais velho. E quando ele vai para longe, lá nesse lugar, alguém vai enganá-lo. Quem vai enganá-lo? O sogro, o Labão. Faz com que ele se case com a mulher errada. Ele está apaixonado por uma e ele se casa com a outra. Quer dizer, vai dar maior confusão. Além dele casar errado, ele ainda perde 7 anos, né? 7 não, 14 talvez, né? Enfim, de 7 a 14 com certeza ele perde. Não é nosso costume aqui que a filha mais moça se case antes da mais velha. Ele acaba trabalhando 14 anos para poder casar com Raquel. Até o momento que esse abraço eu entendi assim: poxa, agora eu entendo você, Esaú. Eu sei o que é isso, porque eu também fui enganado. Eu fui para longe, lá nesse longe, alguém me ensinou qual é a dor da deslealdade. O que é ser enganado, o que é mentirem para você, né? Tomarem algo de você, tipo 14 anos, entendeu? De trabalho. Me prometerem uma coisa e me derem outra. Gente, desculpa pelo corte, mas esse abraço representa uma cumplicidade, sabe? Um conhecimento que só é dado através da experiência de vida. Entendeu? E que a vida proporciona isso, né? Eu acho que Jacó, ele teve que passar pelo engano, ele teve que ser enganado. Ele teve que receber esse sofrimento das mentiras do sogro, sabe, de Labão, para que ele compreendesse o mal que ele tinha feito para o seu irmão Esaú. Daí até ele fala, né? Ele tá com medo desse reencontro, sabe? Porque Esaú está muito zangado, está muito bravo. E ele quer até comprar a zanga do irmão, né? Tipo, eu vou amansá-lo com muitos presentes. E o irmão diz assim, não precisa, não quero, né? Por que não quer? Por que não precisa? Porque, na verdade, o grande presente que Jacó dá para Esaú é essa cumplicidade. Esse entendimento que a vida dá para ele. Esse é o grande presente que ele dá para o irmão. Eu sei agora o que eu fiz você passar, porque também fizeram comigo. Aí, eu venho para essa mulher aqui.
Essa aqui é uma mulher, que é representada às vezes com a barba também. Ó, vou ler a historinha, vocês vão entender que tem correlação. Ó, depois do reinado de Tutmose I, a expansão militar do Egito foi interrompida durante 20 anos por Hatshepsut, a notável filha do faraó, que era casada com Tutmose II, seu irmão por parte de pai. Esses casamentos entre as pessoas da realeza não eram raros, asseguravam a legitimidade da linha hereditária. Quando, depois de breve reinado, Tutmose II morreu, Hatshepsut assumiu a direção do governo como regente durante a minoridade de Tutmose III, um filho que seu marido tivera de uma esposa subordinada do harém. O menino era nominalmente o faraó e, a princípio, Hatshepsut governou em nome dele, mas dentro em pouco abandonou todos os disfarces e estabeleceu-se no governo como faraó. Quer dizer, ela como se fosse um golpe, né? Isso aqui me lembrou, essa história também me lembrou muito Davi e o filho de Saul. O menino, por um grande golpe do destino, que eu não acredito muito naquilo, não, ele se fere, né? Ele cai do colo da babá, ele fica aleijado e aí ele perde a sua capacidade física. E naquela época, para que você fosse rei, uma autoridade política, você tinha que ter a força física, né? Que hoje não é assim, né? Não é preciso você ter força física, né? Mas naquela época sim, então ele nem se atreve a requerer o trono. Ele ganha os presentes de Davi, né? Ele é convidado a sentar à mesa, mas é um convite. Essa troca de presente aqui, ó. Eu compro o seu silêncio. Eu quero pagar a sua possível zanga. Se você está zangado comigo, Esaú, eu quero te dar uns presentes aí. Ah, mas não precisa. E Davi deu uns presentes para Mefibosete e convidou ele para sentar à mesa, meio que para subornar, né? Para pagar uma... se você pensa em lutar contra mim... Não, ele não ia lutar, né, coitado? Por causa da situação física dele. Mas se de repente ele conseguisse um exército, convencer as pessoas que lutassem por ele, né, ele pensaria melhor, porque Davi estava sendo bonzinho com ele, estava convidando ele para sentar à mesa, tudo isso. Enfim, olha lá, ela dá como se fosse um golpe e passa a governar no lugar dessa criança, desse menino. O Egito faraônico produziu uma série de mulheres excepcionais, sendo Hatshepsut a que mais se destacou. Muitas mulheres de Faraó tinham tido um lugar ao sol, ao lado de seus maridos, e 2 delas haviam governado por tempo breve, mas Hatshepsut foi a primeira que se arrogara a divindade e a realeza, usando a dupla coroa que indicava soberania sobre as 2 regiões do Alto e do Baixo Egito. Há estátuas que a mostram com os atributos masculinos da realeza. Em algumas representações chega a usar a tradicional barba postiça dos faraós. Esse faraó do belo sexo abandonou a guerra e fez o Egito voltar a atividades pacíficas, tais como a construção de grandes monumentos e a manutenção das rotas do comércio com o exterior, que tinham sido fechadas durante o domínio dos Hicsos.
Hatshepsut não poderia ter feito tudo isso sozinha. Teve de certa ajuda de poderosos partidários. Um deles foi um certo Senmut, que ostentava, de acordo com algumas relações, mais de 80 títulos oficiais. Como ministro das Obras Públicas, Senmut teve a seu cargo a construção do templo mortuário da soberana, que foi, como todos os outros monumentos reais, feito durante a vida e sob a direção de Hatshepsut. Para participar da bem-aventurança eterna da rainha, Senmut mandou fazer furtivamente esculturas de sua própria imagem em algumas paredes cuidadosamente escolhidas, mas não muito ostensivas. Alguns faraós tinham homenageado cortesãos favoritos nas paredes dos seus monumentos, mas nunca se viram funcionário arrogar-se o direito a qualquer parte de um templo real. Senmut teve naturalmente o merecido castigo. Quando Hatshepsut lhe descobriu a ousadia, mandou mutilar-lhe o túmulo e quebrar-lhe o sarcófago. Até mesmo as imagens que ele subrepticiamente mandara executar no templo da rainha foram, em sua maioria, arrancadas ou apagadas. Olha lá ela. Desculpa pelo corte. Uma das provas mais cabais da grandeza de Hatshepsut foi a sua capacidade de manter por tanto tempo sob seu poder um homem do gabarito de Tutmose III, que é o enteado, né? O menino. Tutmose tinha inteligência, visão e energia e iria tornar-se o Alexandre Magno do Egito, o criador do Império Egípcio. Entretanto, durante 20 anos, viveu à sombra da mulher de espírito forte, que era ao mesmo tempo sua madrasta e sua tia. Por fim, conseguiu o apoio de que precisava para derrubá-la. Depois disso, tratou de apagar o nome de Hatshepsut onde quer que aparecesse nos monumentos dela, do mesmo modo que Hatshepsut havia apagado o nome de seu servo Senmut. Era comum no Egito suprimir da história o nome de um predecessor desmoralizado. Olha isso. Aí que eu quero chegar. Aquilo que ela fez, né, com aquele funcionário. Eu quero governar, né? Ela queria. Eu quero tomar o lugar dessa criança, desse menino. Ela queria tomar o lugar dele, né? Do verdadeiro herdeiro. E aí ela usou da ajuda desse Senmut, né? Que era alguém que tinha muitas obras públicas. Olha lá, ministro das obras públicas, mais de 80 títulos. E como ele achava que ele era braço direito dela, ele começou a fazer umas coisas para ele, né? Para que o nome dele ficasse, enfim, uns monumentos, a questão do túmulo, né? Do pós-morte, que eles se preocupavam muito, e ela mandou destruir tudo. E depois que o menino fica 20 anos debaixo da asa dela, só que com raiva, talvez, se sentindo enganado, né? Assim como Jacó foi enganado aqui também. Só que aqui os dois se perdoam, né? E principalmente, talvez Esaú perdoe o irmão, porque Esaú não sabia, né? Mas talvez no fundo soubesse, né? Que o irmão, a vida deu voltas e ele acabou descobrindo o que era ser enganado. E aqui acontece com ela o mesmo que ela fez com outro. Eu acho o seguinte, como eu tive uma experiência de quase morte, eu fui lá para a nuvem, e lá na nuvem
você tem a impressão que você sabe de muita coisa, que você é muito grande e que não existe nada escondido. No céu não existe nada escondido, nem no inferno também. Mas no céu, claro que é essa sensação leve, né? De proteção, de plenitude. Eu acho o seguinte, que nós somos formados de corpo, alma e espírito. E que essa sensação que eu tive, o corpo é fraco e pesado. A alma, ela é leve e tem um corpo, que é um corpo perfeito, incorruptível. Agora, o espírito é imensurável. É a nossa parte mais forte e a mais sábia, a parte que sabe de tudo. Eu acredito o seguinte, que o nosso espírito ele sabe muita coisa que a nossa mente não sabe. A alma sabe mais do que o nosso cérebro e o espírito ele sabe tudo. Não tudo, né? Que só Deus é onisciente, mas ele sabe, digamos que quase tudo. Então, você sabe que alguém está te enganando. E você sabe que essa pessoa lá na frente vai ser enganada. E que talvez esse abraço um dia vai acontecer. Quando houver essa sensação de agora eu sei. Agora eu sei o mal que eu fiz para você, agora eu sei a dor que eu te causei, agora eu sei o que eu te tomei, agora eu sei, entendeu? Porque a vida me proporcionou isso, graças a Deus. Tchau, Deus abençoe vocês.